Por muitos anos, a 10ª Avenida em Nova York foi um local muito perigoso de se andar, sendo conhecida como a Avenida da Morte, já que muitas mortes aconteciam por causa dos trens de carga que compartilhavam a rua com outros veículos e pedestres. Até 1910, pelo menos 540 pessoas já haviam morrido em decorrência de acidentes com os trens. Algumas medidas foram tomadas para diminuir essas estatísticas, como guardas a cavalo que anunciavam a chegada do trem. Mas a resposta definitiva foi a criação de uma linha suspensa, que passou a operar em 1933. A chamada de West Side Elevated Line entrou em pleno funcionamento em 1934. O fato de atravessar algumas edificações facilitava a carga e descarga em determinadas fábricas. Porém, a partir dos anos 60, o uso de caminhões acabou por diminuir a necessidade das linhas de trem, inclusive tendo a ala sul da ferrovia demolida. Essa decadência culminou no seu fechamento na década de 1980. Então começaram as solicitações de demolição de sua estrutura, assim como frutificaram as ideias de novos usos para a ferrovia. Foram muitos anos de um cabo de guerra entre os que queriam criar espaços de lazer no local e os que queriam que fosse completamente eliminada. Até que em 1999, Joshua David e Robert Hammond fundaram a Friends of the High Line, com o objetivo de preservar o belo jardim que se formou de forma natural com plantas silvestres, e também para transformá-lo numa área de lazer. Até hoje, essa organização sem fins lucrativos é responsável pela manutenção da High Line através de apoiadores. Mas ainda houve um longo processo para que tudo se tornasse realidade. Em 2003, foi realizado um concurso de ideias que teve 720 propostas vindas de mais de 36 países. Entre estas, muitas eram absurdas e impraticáveis, como uma montanha-russa e uma piscina ao longo de toda a High Line. Mas a maior contribuição dessa competição foi ajudar a divulgar a ideia da organização. No ano seguinte, o projeto começou a ser colocado em prática, com o apoio do então prefeito Bloomberg e do conselho da cidade. Primeiro foi proposto aplicar o projeto em um pequeno trecho, como um teste. A equipe responsável foi escolhida através de uma segunda competição que contou com 52 inscrições e teve como vencedora a composta pela empresa de arquitetura paisagística James Corner Field Operations, o estúdio de design Daly Scofield & Hanford e o paisagista Piet Oldolf. Como esperado, o projeto foi um sucesso e foi executado em toda a High Line num total de 13 etapas, sendo que a última foi concluída em 2014. Durante a construção, buscaram recuperar e utilizar a maior parte dos elementos que faziam parte da ferrovia, principalmente os trilhos e a estrutura em si, que suportava 2 trens de carga totalmente carregados, então ainda era sólida e suficiente para servir como base para o projeto. Atualmente conta com mais de 2 km de extensão e mais de 500 espécies de plantas e árvores, algumas naturais do local que nasceram sem interferência humana, e o restante escolhido de modo a harmonizar com estas. A vegetação que se instalou no local, depois da interrupção do seu uso, foi uma das principais inspirações para James Corner Field Operations, além de uma ferramenta para demonstrar as possibilidades do local, principalmente através das fotografias de Joel Sternfeld. Ao longo da High Line, também foram inseridas diversas instalações artísticas e culturais, que recebem diferentes exposições ao longo do ano, contribuindo para gerar um constante interesse no local, que por si só já possui um grande potencial para se manter como um parque. Todo o espaço foi pensado com a preocupação dos seus usuários, de como estes poderiam se relacionar e interagir com o parque suspenso. Mas como diz James Corner em seu livro The Landscape Imagination, The Collected Essays of James Corner, 1990 a 2010, não é possível definir exatamente o que uma pessoa vai sentir ao adentrar um jardim. O autor cita Winston Hugh Auden com uma comparação entre um poema e um jardim. Um poeta, especialmente um falecido, não pode controlar como lemos e entendemos sua poesia. Mas, especialmente se ela for boa, releremos ela constantemente de novas formas. Então, mesmo quando novas gerações repetirem as mesmas palavras que W.B. Yeats originalmente publicou, elas provavelmente lhes atribuirão novos significados e ressonâncias. Prosseguindo com: quando estamos lidando com materiais em um jardim, que não tem nem base denotativa, como tem as palavras em primeira instância,
nem declarações precisas de ideias ou emoções, há muito mais possibilidades de lhes reatribuir significados, vê-los de maneiras diferentes do que era originalmente planejado ou esperado. Então, em um projeto paisagístico, é importante possibilitar que essa gama de significados se manifeste para seus visitantes. E isso o projeto da Highline consegue, se aproveitando da variedade que o tempo, o clima e outros fatores proporcionam e sem se apegar à tentativa de contar uma narrativa. No final das contas, o Parque Highline consegue transformar uma artéria do transporte urbano responsável por levar a produção do local ao longo do território em uma veia que carrega a vivacidade ao longo da cidade de Nova York. Dizem que a experiência de estar lá é única, e não é possível passá-la através de fotos ou vídeos, então desejo muito um dia poder visitá-la pessoalmente. Aliás, tem surgido uma grande quantidade de projetos de arquitetos famosos para as proximidades da Highline, para se aproveitar dessa experiência. Na descrição vou deixar o link para o artigo no ArcDaily com um trecho do livro que citei durante o vídeo, traduzido por Arthur Stoffela. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e confere nosso site que vai estar na descrição. Até a próxima!